Boa noite a todos e a todas. Falar acerca daquele que é conhecido no meio espírita como o apóstolo da caridade, ou para muitos, o médico dos pobres, ou para outros ainda, o 13º apóstolo de Jesus Cristo. É uma tarefa um tanto quanto difícil, diante da riqueza extraordinária deste missionário, conhecido como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Entre o seu nascimento, datado de 29 de agosto de 1831, até a sua passagem para a pátria espiritual, no dia 11 de abril de 1900. Então, falamos de uma existência de apenas e tão somente 79 anos, dos quais apenas 14 anos dedicados à causa espírita. Pois bem, se no século XX, dentre tantos expoentes da seara espírita, vamos identificar, através do médium, do apóstolo e do missionário Chico Xavier, como uma personagem marcante em que elevou a nossa querida doutrina espírita a um patamar reconhecido internacionalmente. Podemos dizer que no século XIX tivemos a honra, o privilégio e a bênção de ter este grandioso missionário, Dr. Bezerra de Menezes. Sua vida é tão rica e prodigiosa que recomendamos a todos, quando possível, não apenas ler, vamos estudar, mas, mais do que isso, vamos buscar em sua exemplificação, no seu testemunho, como é servir a Deus, servir a Jesus Cristo e Maria Santíssima, com uma única e prodigiosa palavra: caridade. Não por menos que é conhecido como apóstolo da caridade. No livro O 13º Apóstolo, que há pouco nossa irmã fez a leitura da passagem bíblica, e no livro Os Bezerra de Menezes e o Espiritismo, vamos então conhecer e absorver esta história magnífica de alguém que renunciou a tudo e a todos, não apenas em prol da nossa doutrina espírita, mas a bem do povo brasileiro e da pátria brasileira. Quando ouvimos há pouco a passagem bíblica de Zaqueu, aquele pequenino homem publicano que lá estava em Jericó e que ficara sabendo, lhe fora noticiado, que Jesus Cristo passaria naquele dia
naquela hora, em direção aos miseráveis, aos pobres, aos desvalidos da sorte. E que ele, como um coletor de impostos, que tinha como obrigação profissional a arrecadação de tributos, contudo, desempenhando com denodo, com honestidade e com afinco para a sua missão funcional. Todavia, era alguém discriminado, em que a população, como nos dias de hoje, quem em sã consciência gosta de pagar impostos? Mas nós somos obrigados a pagá-los. Quem gosta ou tem prazer em receber um fiscal do fisco para fiscalizar sua empresa? Pois bem, esta era a tarefa do publicano Zaqueu. E quando se deparou, pela sua baixa estatura, ao subir em uma árvore e deparar com a figura majestosa e augusta do Divino Mestre, que logo o viu e disse a ele em sentença: desce-te daí, que hoje pernoitarei em sua casa. Então, basta dizer, entre tantas personalidades que Bezerra de Menezes envergou na carne e no espírito, a figura de Zaqueu, o publicano, que há 2000 anos aqui atrás, em um colóquio direto e fraterno com o Divino Mestre, já lhe deu mostras da sua firmeza espiritual e da sua superioridade em relação à grande parte da humanidade, quando lhe disse, ao ser convidado para o banquete espiritual, sabia ele que era um coletor de impostos, mas que, se necessário fosse, doaria todos os seus bens para os pobres, e que recompensaria em quádruplo aqueles que se sentissem injustiçados. Então podemos dizer, se Zaqueu já possuía a renúncia, o instinto e o dever da justiça e da caridade, imaginemos 2000 anos se passaram. Pois bem, segundo os nossos instrutores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, hoje ligado em espírito à nossa pátria brasileira, a ele fora concedido uma grande benesse. Espíritos superiores comunicaram a esta entidade bondosa e superiora que poderia, caso assim decidisse, migrar para outra esfera que não fosse o planeta Terra. Não apenas por sua história em nosso planeta, em várias oportunidades, reencarnado em tarefas voltadas para o Divino Mestre, seja religioso ou não religioso, e que for então comunicado a ele que poderia partir para
um planeta superior ao planeta Terra. Qual não fora a sensação de surpresa quando o nosso querido Dr. Bezerra disse para a entidade comunicante que ele, humildemente, gostaria de permanecer ligado a esta escola bendita chamado planeta Terra, porque toda a sua emoção, o seu coração, sua alma e seu espírito estão intimamente ligados não só à grande família terrena, como particularmente em relação à pátria do Evangelho, o nosso querido Brasil. E pediu então que continuasse sua jornada, em que pese créditos para partir para um planeta, quem sabe, de outra esfera. Podemos então dizer que este espírito de Escol, Dr. Bezerra de Menezes, que durante seus 69 anos em que esteve vivendo, especialmente no estado do Rio de Janeiro, lá ocupou cargos honoríficos, ocupou a vereança, presidente da Câmara de Vereadores, deputado federal, concorreu em lista tríplice para o Senado e, finalmente, ocupou o cargo equivalente a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, capital do Império e futura capital da República. Além disso, foi membro honorário da Academia Nacional de Medicina, de várias associações representativas de belas artes, da indústria, enfim, fora um membro efetivo da sociedade carioca. Mas o que o dignificou, o que o tornou alguém inesquecível, não apenas para a sociedade local, mas especialmente para aqueles que se dizem cristãos ou espíritas cristãos, não foi nenhum destes cargos ou posição empresarial que o honorificou. No seu féretro, durante seu velório, em que se buscou cotizar para pagar o seu velório, o nosso Dr. Bezerra de Menezes, da mesma forma que chegou para este mundo, partiu para a pátria espiritual. Chegou com as mãos vazias e partiu para a posteridade com as mãos vazias. Não possuía sequer um patrimônio. Morreu fisicamente em penúria financeira e econômica. Não tinha nenhuma reserva financeira ou alguma riqueza financeira para a sua velhice. Mas o que ficou guardado na mente e no coração de todos foram os milhares de pobres e de miseráveis que acompanharam o seu velório. O que mais o enobreceu foi sua condição
de médico dos pobres. Quem tinha dinheiro aceitava humildemente a sua consulta médica. Quem não tinha, atendia da mesma forma. Eis o diferencial desta enobrecedora e a profissão das profissões, que é ser médico. Porque ser médico não é apenas cuidar das doenças do corpo, é também cuidar das doenças da alma. E é isso que o nosso querido Dr. Bezerra fez, ininterruptamente, entre a colação de grau e o seu desenlace para o mundo espiritual. Pois bem, se não foi a riqueza que o distinguia, o que o marcou indelevelmente para toda a história e para a posteridade, fora a condecoração que não há parâmetro e não há preço para a vida eterna, que é ser reconhecido o apóstolo da caridade. Não por menos que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe como bandeira primeira: fora da caridade não há salvação. E a maior de todas as leis, que é a lei que governa a todos e a tudo, a maior de todas que Jesus Cristo nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, de tal sorte que é impossível amar a Deus sem amar a meu próximo, e vice-versa. É impossível amar a meu próximo sem amar a Deus. Então, nesta via de mão dupla, podemos dizer que o nosso personagem central, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nos deixou um legado incomparável. Se Chico Xavier é conhecido mundo afora no século XX, no século da comunicação, no século em que se iniciou a globalização, Bezerra de Menezes marcou para sempre a nossa história espírita em apenas 14 anos. E ficara batizado como sendo o Allan Kardec brasileiro. Isso porque, em 1886, ele veio a estremecer em uma dada reunião com aproximadamente 2.000 pessoas, especialmente estando na plateia a comunidade médica. E numa época em que a luta contra o espiritismo era bastante intensa, diante da prevalência e do domínio da nossa respeitável Igreja Católica. O Brasil é a nação maior católica do mundo, mas também é a maior nação espírita do mundo. Pois bem, então, nosso querido irmão, amigo e benfeitor anunciou de viva voz que havia se convertido para a doutrina espírita. Qual não fora
a rejeição, muito particularmente de seus pares médicos. Mas a história está aí para quem quiser ler, ouvir, compreender. E mais do que isso, o personagem bíblico Zaqueu, em tantas reencarnações missionárias, até chegar à figura emblemática de Bezerra de Menezes, hoje está diante de sua tarefa grandiosa, diretamente ligado a Maria Santíssima. É o responsável direto no mundo espiritual por milhares de trabalhadores que velam, trabalham, resgatam e soerguem milhões de espíritos suicidas que partiram desta vida para outra com absoluta ilusão de que a automorte ou suicídio irá solucionar os meus problemas físicos, financeiros, amorosos, seja eles quais forem. E que nós bem sabemos, está lá na Bíblia, no 6º dos 10 mandamentos: não matarás. Não matar o próximo, mas também não matar a si mesmo. Eis porque não há nenhuma justificativa para o ato tresloucado do suicídio. E o nosso querido irmão hoje é uma estrela expoente, é um preposto e um braço direito de Maria Santíssima, que vela diuturnamente, não apenas pelo povo brasileiro, mas pela grande família planeta Terra, e que, em particular, cuida com muito desvelo, com muito amor e dedicação, de todos quantos partiram para este gesto que nos leva para a infelicidade. Não resolvo os meus problemas e ainda vou adquirir outros problemas de difícil solução. É o que a nossa estimada doutrina espírita nos mostra. Entre tantos quantos que reencarnam com debilidades, doenças e graves problemas de saúde, sem qualquer explicação. Nascituro, doenças de nascença, mas que o nosso chamado corpo espiritual está marcado indiscutivelmente por todos os nossos atos. E o maior e mais difícil é o ato suicida. Quando vemos alguém mudo, surdo, tetraplégico, paraplégico, com idiotia, com hidrocefalia, com tantas enfermidades e deformidades, devemos parar e pensar. Para muitos não existe Deus, para outros não há a justiça divina, mas para nós
que acreditamos em Deus e sua justiça, nós temos a certeza absoluta de que tudo o que nos acontece decorre dos nossos próprios atos, da nossa vontade, do nosso mérito e por nossa própria atitude. Então, vamos valorizar a existência que Deus nos concedeu. Este é o nosso maior presente, é a maior dádiva divina, é a nossa própria vida. E apenas e somente Deus pode nos retirá-la. Se Deus nos concede a vida, somente Ele pode nos subtrair. Todas as mortes físicas possuem uma programação anterior na pátria espiritual. A única morte que não é programada é o suicídio. Então, nós não podemos atribuir a Deus e a seus anjos guardiões aquilo que foi praticado por nossa própria vontade. Para finalizar, certa feita, um homem caminhava na cidade do Rio de Janeiro e passou próximo pela antiga Casa Máter do Espiritismo, Federação Espírita Brasileira. E este nosso personagem, por uma grave infelicidade, achando que os seus eram os maiores problemas da face da terra, tomou a seguinte decisão: iria tirar a própria vida. E quando, ao passar pela Federação Espírita, tutelado pelo espírito de sua mãe, que pressentiu o que o filho havia decidido e passou a acompanhá-lo para e passo. Quando aportou-se na porta da FEB, ouvira ele um orador eloquente, mas mais do que isso, captara o magnetismo e a voz de quem ocupava aquela tribuna, que nada mais era do que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, cujo tema tratado, entre outros, era o suicídio. Pois bem, o nosso personagem, então, conduzido magneticamente por sua genitora, adentrou ao salão, sentou-se e teve o privilégio, durante 20 minutos, ouvir o apóstolo da caridade, ou o 13º apóstolo de Jesus Cristo, ou o médico dos pobres. Pois bem, não apenas afastou-se daquela ideia, como também tornou-se um grande seareiro espírita cristão na sociedade carioca. Queridos amigos, prezados irmãos, que a figura emblemática, que a figura lendária, que esta personagem marcante, que doou-se diuturnamente, não apenas em prol da saúde humana, da medicina como sacerdócio, mas que entregou-se de corpo e alma para a recuperação
de nossas almas, como missionário que fora, designado ainda na pátria espiritual pelo guardião da pátria brasileira, Ismael, em que fora-lhe incumbido de fortalecer e desenvolver a doutrina espírita sob a bandeira Deus, Cristo e caridade, neste trinômio que está estampado na Federação Espírita em Brasília. Pois bem, é esta alma grandiosa que muito devemos a ela, e que, ao chegar em nossas casas, vamos lembrar, estudar e compreender não só o homem Bezerra de Menezes, mas o apóstolo da caridade, que foi sua marca principal, o médico dos pobres, em que, ao desterrar seu corpo físico, estava acompanhado de milhares de pessoas, mas mais do que isso, milhões de espíritos bondosos, gratos por tudo aquilo que realizou. Que então façamos a nossa reflexão final e que Maria Santíssima, que é a patrona de Bezerra de Menezes, possamos sempre nos recorrer a ela como mãe bondosa, como mãe das mães, e que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes nos sirva de exemplo, de dignidade, de trabalho, de honradez e de amor ao próximo. Que possamos retornar, cada um de nós, com a alma tranquila do dever cumprido e nos espelhar neste grandioso missionário Dr. Bezerra de Menezes. Que assim seja. Então, muita gratidão ao nosso